Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso último dia do Congresso USP de Contabilidade, a nossa 22ª edição do USP International Conference na Accounting e do 19ª edição do Congresso de Iniciação Científica em Contabilidade. Tá? O dia de hoje com uma palestra super interessante sobre um tema super relevante, que é a criação do International Sustainability Standard Board. E para isso, eu gostaria de convidar aqui para a mesa o professor Eduardo Flores, tá? Que é professor aqui do Departamento de Contabilidade da FEA USP. Também vou convidar a professora doutora Vânia Maria Costa Borg, diretora do IESBA, o Haroldo Reginaldo Leve Neto, diretor técnico da PMEC Brasil, Leandro Ardito, diretor do IBRACON, sócio da PwC Brasil também, para proferir a palestra Implicações Práticas da Criação do ISSB, uma visão multidisciplinar. Então, em nome da coordenação do Congresso, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos e por terem aceitado o nosso convite para poder discutir um tema tão relevante. Antes de começar a nossa palestra, eu gostaria só de deixar dois lembretes técnicos. O primeiro deles é que eu gostaria de pedir que quem deixou as malas lá na nossa chapelaria, lá na entrada, precisa retirar até às 5 horas, tá? Que depois a gente fecha a chapelaria. E outra coisa que eu gostaria também é de registrar nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores, que foram a Concefaz, Grupo G em Atlas, CFC, Deloitte, PwC, Traders Club, e o evento também contou com a participação e a colaboração do CIMA, CAPES, da FIPECAF e da Universidade de São Paulo. Então, Flores, fique à vontade. Só mais uma outra observação. Para os participantes que estiverem online, pode ficar à vontade para colocar os comentários e as perguntas no chat, que eu vou ficar aqui acompanhando. E os que estiverem presenciais, é só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês, tá bom? Boa palestra para vocês. Muito obrigado, Raquel. Primeiramente, gostaria de agradecer a gentil presença e aceitação para participar desta mesa redonda da professora Vânia, do Leandro, do Haroldo, pessoas muito queridas. Temos tido a oportunidade de trabalhar juntos em diferentes frentes ao longo desses últimos anos. E agradecer para que nós pudéssemos formar um painel e discutir um assunto que é razoavelmente recente, né, que é sobre a criação do ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, acompanhada da criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, né, que foi endossado pela Fundação CPC e respectivamente, orientado pelo Conselho Federal de Contabilidade, né, formalizado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Diferentemente dos outros painéis, né, a ideia é que nós tenhamos algo bastante dinâmico aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um pinga-fogo, né, com o Leandro, com o Haroldo, com a Vânia. Obviamente que passando e colhendo as percepções, lembrando que uma das principais atividades de um congresso acadêmico como o nosso é fomentar os participantes, sejam eles em modalidade presencial e modalidade à distância, como esse ano nós temos iniciado no formato híbrido, de ideias que possam alimentar futuras pesquisas. Então, à medida que nós trazemos as tendências que estão sendo discutidas, assuntos contemporâneos, assuntos regulares, nós cumprimos esse papel em alguma medida, para que nos próximos anos o Congresso possa ser povoado por trabalhos que tenham aí a plena identificação com os temas que estão sendo hoje apontados. E, sem dúvida nenhuma, a discussão sobre os relatórios de sustentabilidade no formato que vem sendo empregado pelo ISSB e acompanhado aqui no Brasil pelo CBPS, é algo muito dentro desse escopo, dentro dessa proposta, né? Então, eu vou fazer um breve arrazoado sobre como é que se deu a criação do ISSB pela Fundação IFRS em Londres, em termos aí, para que nós possamos ter uma orientação em tempos e movimentos, né? A implicação da criação do CBPS aqui no Brasil e, logo na sequência, a gente passa por um formato de perguntas e respostas para colher a percepção de cada um dos nossos participantes aqui em formato virtual. Então, rememorando brevemente, né, ao término do ano de 2020, a Fundação IFRS em Londres, ela emitiu um pedido, um request for information, né, ela fez uma consulta pública, vamos dizer assim, em que ela gostaria de escutar do mercado se ela deveria ou não se sentir estimulada a criação de um organismo paritário ao International Account Standards Board, o IASB, que nós conhecemos bem, que emite as FRS para demonstrações financeiras, mas criando esse organismo de forma lateral, digamos assim, sob a supervisão do Advisory Council, sob a supervisão dos trustees e sob o chapéu ali da Fundação IFRS, e que essa iniciativa pudesse ter como finalidade a emissão de normas internacionais de relatórios de sustentabilidade.
né? Então, essas normas elas teriam uma finalidade que é trabalhar ou atuar de uma certa maneira na padronização dos relatórios de sustentabilidade. Então, hoje a gente tem uma série de acrônimos, né, que não necessariamente competem entre si, em algumas ocasiões são complementares, mas o fato é que nós temos uma profusão de padrões de relatórios de sustentabilidade que podem, em alguma ocasião, criar, vamos dizer assim, uma certa diversidade prática na forma como as organizações reportam as suas informações de sustentabilidade, e isso pode gerar, de uma certa maneira, um ruído, uma complexidade para que os alocadores de capitais, para que os analistas de relatórios, para que os usuários das informações de relatórios corporativos possam exercer o seu trabalho de fato, de incorporar aquelas informações no seu processo devido de tomada de decisão. Então, esse primeiro processo de audiência pública realizado pela Fundação FRS foi muito positivo, né? Receberam-se várias cartas comentários, apoiando a iniciativa da Fundação FRS em se criar um organismo, né, que pudesse emitir esses relatórios internacionais. Disso nasceu o ISSB, o International Sustainability Standards Board, o qual foi constituído ao longo do ano de 2021, né, passando a operar efetivamente agora no ano de 2022, com a composição parcial, no primeiro momento, dos seus board members, e agora tomando uma forma um pouco mais completa, vamos dizer assim, né? Nesse meio de caminho, o Brasil, atento a essa movimentação e ciente da importância desse movimento, começou a discutir, por intermédio de um grupo técnico, a formação do CBPS, do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, o qual, a espelho daquilo que estava sendo feito na estrutura, né, da Fundação IFRS, foi incluído na estrutura da Fundação CPC. Então, do mesmo jeito que o ISSB é um órgão lateral ao IASB, o CBPS é um órgão lateral ao CPC. Então, nesse processo, todas as entidades fundadoras da Fundação CPC indicaram membros para compor esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, nesses últimos 6 meses, teve um trabalho bastante árduo, de identificar a maneira como esse CBPS poderia ser criado, né, sem, obviamente, conflitar com as atividades do CPC, respeitando toda a sistemática de governança que foi estabelecida na Fundação ao longo do tempo, e sob a coordenação e sob ali a orientação, digamos assim, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Então, tudo isso foi caminhando de uma maneira bastante harmônica, né? E, mais recentemente, né, nos últimos 3 meses, nós tivemos a criação do GT-CBPS, do Grupo Técnico de Trabalho do CBPS, à medida que o ISSB, hoje baseado em Frankfurt, né, o escritório dele não vai ficar em Londres, como fica o IASB, vai ficar em Frankfurt, com algumas sucursais, vamos dizer assim, alguns escritórios laterais no Canadá e há algum tempo se espera aqui no Japão também. Ele emitiu 2 exposure drafts, chamados EDS1 e EDS2, e o primeiro exposure draft, o primeiro documento de discussão, era sobre requisições gerais, vamos dizer assim, dos relatórios de sustentabilidade, um General Requirements, e o segundo documento é um documento que foi ali muito inspirado, né, praticamente trazido do TCFD, que é um documento sobre divulgações de informações sobre mudanças climáticas. Né? Então, esses 2 documentos foram colocados, inclusive hoje, dia 29 de julho de 2022, é o encerramento do prazo para que se envie as cartas comentários. E esse GT-CBPS trabalhou também com indicação das entidades fundadoras da Fundação CPC, instituidoras da Fundação CPC, trabalhou com a indicação desses membros para que nós pudéssemos chegar ao bom termo de se ter 2 cartas comentários que vão ser hoje apensadas ao site do IASB, né, ao site da Fundação FRS, encaminhadas ao site da Fundação FRS, de sorte que possam representar a posição desse embrionário CBPS sobre essas 2 consultas que foram realizadas. Então, essa é tornando curto uma história longa, digamos assim, né, é uma síntese de como é que nós chegamos até o atual estágio em que se tem hoje a criação do CBPS. Muito provavelmente agora em agosto nós vamos conhecer o nome dos membros que vão compor o CBPS, né, já houve as indicações, a Fundação CPC está lá fazendo o seu trabalho do comitê de pessoas, né, indicações e tudo mais. Então, é um pouco desse contexto, desse pano de fundo que nós temos, né? Então, dada essa introdução, né, e eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas para os nossos participantes que estão aqui no painel, especialmente começando com a Vânia, né, porque a Vânia, ao longo dos últimos anos, tem tido várias posições muito relevantes com relação aos relatórios de sustentabilidade, atuou e atua fortemente na posição do relato integrado,
foi uma das precursoras e estimuladoras dessa ferramenta. E eu gostaria de perguntar, Vânia, para você que teve uma visão também muito tempo de uma instituição financeira, né? Você teve aí a tua carreira solidamente construída dentro de uma instituição financeira, um banco de fomento, sobre o que representa, sob a tua ótica de quem tem tido a posição acadêmica, né? Teve atividade de uma instituição financeira, da criação do ISSB. Como é que você enxerga isso? É um rival para outros relatórios? Ele tem a finalidade de unificar esses outros relatórios? Eu queria que você fizesse uma introdução da sua percepção sobre a fundação do ISSB e, por ato contínuo, do CBPS. Oi, Eduardo, muito obrigada. Em primeiro lugar, obrigada à USP, toda a comissão organizadora do Congresso pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Acabei de receber um WhatsApp de um amigo reclamando por que eu não estou aí pessoalmente. E aí eu respondi, porque o Eduardo não me convidou. Porque senão eu teria ido. Brincando, para mim foi muito bom poder participar, mesmo que virtualmente, porque é uma mensagem que a gente precisa dar e precisa ajudar a esclarecer algumas dúvidas e tirar alguns medos a respeito do que significa isso. O mundo começou a perceber já há algumas décadas de que a informação contábil, embora insubstituível, ninguém está dizendo aqui em diminuir o papel da contabilidade, muito pelo contrário, estamos agora pensando em aumentar o papel da contabilidade. A informação somente contábil, ela não seria suficiente para expor todos os riscos e toda a fotografia da situação patrimonial da empresa, porque ela apresentaria aquilo que é consolidado de acordo com as regras que a contabilidade hoje é capaz de abraçar, mas tem muitos intangíveis e tem muitas particularidades que a regra contábil, nesse momento, ela ainda não consegue considerar. Então, se começou a campanha para que essa informação, já que ela era relevante, ela chegasse ao mercado a despeito de não estar prevista contabilmente. E se começar, então, a surgir uma série de padrões de relatórios de sustentabilidade, todos eles com suas características próprias e excelentes. O problema não estava nos padrões que eram oferecidos pelas entidades. O problema estava no fato de que, como não existia um regulador supervisionando o uso desses padrões, não existia comparação da evolução da performance das empresas em relação à sustentabilidade, não existia cobrança quando erros eram identificados e não existia penalidade. Isso fazia com que essa informação perdesse credibilidade junto aos usuários, quando na verdade ela é extremamente útil e importante para o processo decisório. Então o mundo chegou à conclusão de que era necessário que você pudesse divulgar essa informação, não mais no formato relate ou explique, mas num formato que fosse capaz de ser regulamentado, que servisse de parâmetro para que a própria empresa aprendesse a como reportar, e o mercado e as entidades de mercado pudessem, então, começar a construir curvas de observação para identificar pontos frágeis, riscos e oportunidades com relação às empresas. Se começou a discutir, então, quem vai padronizar esses relatórios de sustentabilidade? E a resposta mais óbvia, como você mesmo introduziu, Eduardo, era a IFRS Foundation. Por quê? Em primeiro lugar, e eu falei que é um momento de se valorizar a contabilidade e não diminuir, a informação financeira está lá. E se a informação de sustentabilidade, ela é linkada à informação financeira, você tem uma âncora que facilita a auditoria, que facilita a verificação, que facilita você estabelecer indicadores que podem verificar performance. Então, tem tudo a ver a ligação ou integração, daí surge a proposta de relato integrado, para você usar como âncora para a informação de sustentabilidade a própria informação contábil, a própria informação financeira. Se a IFRS Foundation é quem faz a norma contábil, é muito natural que ela fosse a entidade escolhida
para fazer a norma de sustentabilidade. Com uma outra vantagem, se a ideia é que ela passe a ser regulamentada, os reguladores mundiais conhecem a IFRS Foundation, conhecem o devido processo, a independência, a qualidade dos relatórios e dos padrões que são estabelecidos pela IFRS Foundation. Então, é muito mais fácil que esses reguladores abracem uma norma da IFRS Foundation do que de uma entidade que, por mais que o padrão dela seja bom, é uma entidade desconhecida para os reguladores. Então, não se está pensando em desaparecer com o GRI, com o SASB, com o CDP, e relato integrado muito menos, mas muito mais usar isso que o mercado já utiliza hoje no seu dia a dia, mas de uma forma que possa ser aplicada globalmente, com parâmetros que nos permitam acompanhar a evolução do mercado. Falei demais, mas respondi tudo que você me perguntou. Não, muito obrigado pela resposta. Haroldo, você representando, né, a APIMEC Brasil, tem uma visão dos investidores de mercado de capitais, os analistas. Como você tem percebido, se tem percebido, né, que essas informações elas têm sido cada vez mais incorporadas ou cada vez mais buscadas pelos investidores de mercado de capitais? Como é que você enxerga essa criação do ISSB? E isso implicaria, na tua opinião, na tua percepção, uma facilitação para que os analistas pudessem exercer o seu trabalho de forma com menos ruído, com menos dispersão, vamos dizer assim, nas suas projeções. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação e as suas considerações. Bom dia a todos aí. Prazer estar aí acompanhado da Vânia, do Leandro, do Eduardo, os companheiros aí de lutas, né? Eu queria agradecer aí o convite do Congresso da USP, especialmente ao Eduardo. Para mim é uma honra também estar participando, eu que sou egresso aí da FEA, e, portanto, é muito bom participar desses eventos conjuntos. Eu diria o seguinte, bom, os analistas, enfim, profissionais de investimento de forma geral, tentam acompanhar essas mudanças todas e, ultimamente, a rapidez com que isso ocorre tem dificultado cada vez mais que se possa introduzir todos os dados necessários, relevantes, né? Aqui, a importância da gente também já trabalhou muito nessa questão de só conseguir ou só ter das empresas as informações mais relevantes e, efetivamente, que tenham materialidade, uma outra discussão que, nesse momento, não vamos colocar, mas que está na pauta todo dia, e essa dificuldade é muito grande. Então, mesmo na parte contábil, né, sempre há discussões sobre alguns dos pontos que são colocados e como isso pode interferir no dia a dia do profissional de investimento e, no fim do dia, do próprio investidor. As questões de sustentabilidade, assim como foi lá no início, as questões, quer dizer, governança está aí, né? Então, vamos de sustentabilidade, vamos lembrar que estamos falando aí de vários componentes muito relevantes que têm sido olhados ao longo do tempo, desde muito tempo, de forma talvez mais isolada, e agora nós estamos chamando de sustentabilidade, olhando, então, a parte o econômico, que não pode ser esquecido. Muitas vezes a gente só está vendo o social, ambiental muito mais, e a governança muito mais, esquecendo que o econômico é que sustenta tudo isso. Então, nessa medida em que nós estamos falando agora dessa novidade, assim, talvez tão esperada por muitos, que, como a Vânia falou, a gente tem uma dispersão muito grande de relatórios, de informações que são diferentes, formatos diferentes e, portanto, dificultam que a gente possa trabalhar e trazer isso para um modelo para poder fazer uma avaliação e realmente uma identificação. A gente vê com muito bons olhos a intenção dessa primeira união, apesar de a gente ainda ver alguns movimentos diferentes, vamos dizer, na própria Europa, né? A gente já está ouvindo que algumas coisas podem sair em separado, mas a união, o próprio memorando de entendimentos com o GRI, porque era uma preocupação. Bom, como é que fica o GRI nessa união? Ele está fora, então temos que lembrar que o foco
o ISSB são os investidores do mercado de capitais, o GRI também é muito mais amplo, mas eles estão conversando. Então, o importante é como essas informações vão chegar para a gente, e como eu disse, na verdade, a gente utiliza essas informações desde muito tempo, cada um fazendo do seu jeito, tanto quanto os relatórios, os tipos de relatórios que são colocados aí pelas diversas organizações, assim como também alguns reguladores já fazem pedidos, inclusive a própria CVM, mais direcionada ainda à parte climática, mas também já tem sugestões, vamos dizer assim, orientações nesse sentido. A gente vê que essas informações precisam estar concentradas para que a gente possa efetivamente trazer. Mas, como eu estava falando, do ponto de vista de governança, lá no início dos anos 2000, o novo mercado, que trouxe uma série de regras, muitas empresas foram lá e assinaram documentação para respeitar e trazer mais informação sobre aquela coisa. A gente já usava, né, na minha vida anterior, né, como analista de investimentos, chefiava uma área de análise, a gente começou lá a trazer essas questões para ponderação, para mensuração e introduzindo. Eu acho que agora vai acontecer a mesma coisa. É lógico que, com padrões, se a gente conseguir caminhar, pelo menos para o grosso da informação relevante, com um certo padrão, a gente vai trazer isso de forma mais adequada para poder introduzir nos valuations e, portanto, a gente tem, sim, com certeza, a gente vai ter menor volatilidade, né, as informações, as projeções dos vários analistas, casas de análise, provavelmente vão estar mais alinhadas. Isso traz maior segurança para o próprio investidor. Então, vamos dizer, de forma mais direta e resumida, Eduardo, o que a gente vê é de maneira muito positiva, tem uma série de questões que estão na mesa hoje, e claro que, como você colocou, o Brasil, como aconteceu no CPC, eu também estava lá no início da criação do CPC, agora tenho a honra e a oportunidade de participar agora no CBPS, e eu acho que a gente vai conseguir, com a experiência também já adquirida pelo Brasil nessas questões, avançar, e isso vai ser bom para todos nós. Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Não, perfeito, muito obrigado pela resposta. Acho que frisa-se muito interessantemente a ideia de que essas informações, de alguma medida, estavam sendo incorporadas pelos analistas de alguma forma, né? Só que de maneira, obviamente, dispersa. Isso a gente sabe quais são as implicações. Então, acho que é bem interessante esse alinhamento. Leandro, obrigado pela tua vinda, né? Você é profissional de carreira da PwC, mas hoje vestindo ali o dever de ofício do IBRACON. A gente sabe da dificuldade de se auditar, dos desafios de se auditar, né? Relatórios, vamos dizer assim, não padronizados, né? E as implicações disso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas dificuldades, sobre esses desafios, mas eu queria também que você olhasse para essa percepção da criação do ISSB e como é que potencialmente existiria algum diálogo, alguma facilitação para o auditor, mas também para a figura do IFAC, que é um aspecto institucional, né, de quem, por intermédio do IASB, emite as normas internacionais de auditoria. Então, se pudesse considerar dos desafios e avanços da criação do ISSB para a atividade do auditor independente, ficaria muito grato. Claro, Flores, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né, estar com profissionais que eu admiro tanto e que têm um carinho muito grande, um respeito enorme, né? A Vânia, a Haroldo e Flores, você também. E queria deixar um abraço especial para a Raquel também, que conheço há bastante tempo já. Bom, assim, de forma geral, sem tentar ser repetitivo, ou tentando evitar ser repetitivo ao que a Vânia e o Haroldo já colocaram, né? E aí, assim, eu sou contador de formação, 30 anos de auditoria, a gente sempre tem o cacuete de falar um pouco da nossa experiência, né? E aí a comparação que eu faço é com a própria criação do CPC, né? Trazendo o que a gente teve do IASB, né? E a padronização global das normas contábeis. Então, quando a gente começa a falar uma mesma linguagem para um determinado reporting, aí, independentemente de ser contábil ou ser não contábil, né? Informações de sustentabilidade, ESG e tudo mais, e a gente consegue fazer uma análise das informações, comparando o que a empresa A e a empresa B estão reportando, a gente começa a ter um pouco mais de clareza
e um acesso muito mais detalhado, e a gente fica numa posição muito melhor de tomada de decisão do ponto de vista, eu acho, dos tomadores de decisão, dos investidores, e de quem está querendo avaliar o enterprise value, né, o valor da empresa, que é esse todo o foco que a gente vê por trás do que o ISSB tem trazido. Do ponto de vista de auditoria, e eu sempre gosto de chamar atenção para esse ponto, a gente está falando não somente das informações não contábeis que vão ser trazidas agora do ISSB, que vão trazer uma comparabilidade ou uma padronização global para ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Eles trazem, aprendi com a Vânia isso, mas está lá, agnóstico, né? O termo agnóstico, para quem quiser aplicar, não é para um determinado gap, mas serviria para qualquer jurisdição, desde que permitido ou regulamentado. Também a gente tem que pensar nas demonstrações financeiras em si. E como é que essas informações que estão no relatório de sustentabilidade, ele conversa, ele interage, ele tem consistência com aquilo que está apresentando na demonstração financeira. E mais, né? Será que se eu não tivesse o relatório de sustentabilidade, ainda assim eu não teria impacto nas demonstrações financeiras? Então a gente começa a pesquisar um pouco e a gente vê, por exemplo, papers do Nick Anderson, do IASB, de 2019, 2020, falando que, independentemente de qualquer coisa, os impactos dos temas ESG já deveriam, se já estão acontecendo, se estão por aí, estão impactando as operações da empresa, provavelmente já deveriam estar sendo considerados e eventualmente refletidos nas mensurações, reconhecimentos, divulgações, se fossem relevantes, né? E a gente fala, e está falando do quê? Realização de ativos. Será que eu tenho que mudar, por exemplo, um processo industrial, porque para continuar operando para um determinado país, eu tenho que fazer uma alteração substancial da forma como eu produzo ou vendo, ou quais são os meus padrões sociais e de governança, o que isso impacta, por exemplo, em termos de impairment, e tem bastante coisa que eu acho que ainda a gente precisa trabalhar em termos de preparadores, acho que a sociedade como um todo, né? Para conseguir estar um pouco mais alinhado por aí. E o que a gente vê também em reflexo disso? Durante a COP26, um grupo de asset managers que gerenciam cerca de 4,5 trilhões de dólares manifestou a sua preocupação e sua expectativa que também a minha profissão, os auditores, comecem a considerar mais e evidenciem mais nos programas de trabalho, no risk assessment, no seu planejamento e procedimentos de auditoria realizados, quais são os potenciais impactos que, especificamente mudanças climáticas, mas está englobado dentro do tema de ESG, podem trazer as demonstrações financeiras e para a auditoria em si. Então, a gente percebe, assim, e eu acho isso super interessante e super importante, nós não estamos falando só de teoria, nós não estamos falando só de normas, nós não estamos falando só de divulgação, estamos falando de coisas práticas, né? É o mundo que a gente vive, o mundo precisa ser melhor, e as pessoas que tomam decisões e valorizam, né, os propósitos e valorizam as informações que são colocadas ali para tomar sua decisão de ir por um caminho ou por outro, precisam ter acesso, querem ter acesso, e aí, vindo para a parte da minha profissão, como você perguntou, Flores, atualmente a gente já tem um pronunciamento que é o ISAE 3000, o NBCTO 3000, que normalmente se utiliza para emitir relatórios de asseguração sobre informações que não são demonstrações financeiras, né? Por exemplo, do relatório de sustentabilidade, o trabalho que é feito utiliza-se essa norma de asseguração, mas a gente percebe ainda que a asseguração que é dada ali é uma asseguração limitada. Então, fazendo um paralelo para quem está acostumado com auditoria de demonstração financeira, é como se eu estivesse fazendo uma revisão limitada, uma revisão de ITR, por exemplo, uma revisão de demonstração financeira anual, e não uma opinião de auditoria. E eu acho que conforme a gente vai amadurecendo nesse processo, tanto das normas, quanto na preparação das informações, amadurecimento das próprias empresas, controles e tudo mais, a minha expectativa, e a opinião pessoal minha, né, não é a opinião do Embracon, nem da firma que eu faço parte, é que a gente deve caminhar para algum momento para uma asseguração razoável, que seria alguma coisa comparável a uma opinião de auditoria. Espero ter respondido a pergunta, Flores. Muito positivamente, inclusive eliminou uma outra pergunta que eu faria, que era
se você acreditaria que nós temos no caminho para uma asseguração positiva e não para uma asseguração parcial. Tá? Mas acho que muito interessante também da tua fala, né? À medida que a gente tem esse relatório agora sobre o enforcement, né, ou sobre uma percepção mais ampla, se busca o relatório de sustentabilidade sobre uma percepção mais ampla, sobre um olhar um pouco mais alinhado às demonstrações financeiras, o risco de se ter um relatório de sustentabilidade, que é uma peça de ficção, tende a diminuir. Né? É interessante o teu comentário no sentido de que isso vai, em algum momento, convergir com a demonstração financeira. A gente tem utilizado uma expressão de informação pré-financeira, informação financeira, né? Aquela que vai se tornar financeira. Então, não é factível, por exemplo, você esperar que uma empresa que não tem nenhum provisionamento, ou provisionamento tributário muito baixo no seu balanço, né? Que em um determinado momento ela apareça com uma saída de caixa muito grande, porque repactuou alguma dívida fiscal num processo de liquidação tributária, e que isso não estava em nenhuma informação, né? Que é o pior tipo de informação, creio que para os analistas. Você descobre que vai haver uma saída de caixa no momento que ela acontece, não consegue predizer isso, né? Então, acho que ficou muito interessante essa tua resposta, que nos deu a possibilidade de fazer algumas correlações. Vânia, recapitulando um pouco também, como o Haroldo colocou, da tua vida anterior, tua vida pregressa, né? Você teve dentro de uma instituição muito expressiva, né? E se deparou com controles internos, se deparou com uma série de atividades. Quais desafios e eventuais caminhos, né, pistas, você acha que poderiam ser tomados? Porque muitas das informações dos relatórios de sustentabilidade são informações não estruturadas, ou pelo menos não estruturadas num primeiro momento. Elas surgem ali, você tem que sair capturando essas informações de uma forma quase que heurística, tentativa e erro, né? Então, o que você acha que, do ponto de vista de controles internos, como é que isso poderia ser instituído, né, para que esse fluxo informacional das informações que vêm de aspectos de dimensão ambiental, social e de governança possam ser incorporados de uma maneira mais fácil nos relatórios, do ponto de vista de controles internos e fluxos? Aqui, Eduardo, obrigado pela pergunta, mas eu vou até começar a responder completando um pouquinho o que o Leandro falou, porque eu concordo plenamente com ele e com os seus comentários agora também. O que o ISSB está propondo não é contabilização de questões de sustentabilidade. Nesse momento, não se vai mudar o valor que está lá no ativo, não se vai mudar o valor que está no passivo. Tem muita gente com medo, eu vou contabilizar os meus intangíveis e o meu passivo vai multiplicar por 20. E aí, por isso é um perigo o ISSB. Primeira coisa que eu acho que, se você tem fatos concretos que justificariam a multiplicação por 20 dos seus passivos, essa deveria ser uma grande razão para você passar a contabilizar, e não para você, não faça isso porque vai ficar mal para mim. Eu acho que a gente publica exatamente para permitir quem está de fora assimilar os nossos riscos, como você acabou de falar, Edu, e poder tomar decisões que sejam racionais. A empresa não tem o direito de ocultar esses riscos do mercado, porque o mercado, quando faz uma transação com a empresa, ele tem o direito de acreditar que os direitos dele de acompanhar a evolução do capital que ele está alocando ali vai ser garantido para ele, né? E o que se está falando agora, Leandro, exatamente eu observei a reunião do IAASB há 3 semanas atrás, em junho, e eles realmente, o que eles vão fazer não é aproveitar a ISA 3000, né? Eles vão escrever uma nova norma, mas incorporando fatores que já estejam lá, porque a ISA 3000 ela tem elementos não ligados àquilo que vai ser trabalhado no ISSB, então eles não querem confundir outros trabalhos que não o de auditoria com aquilo que é um relatório de sustentabilidade integrado ao contábil, e a intenção é que tenha sim parâmetro para opinião razoável e não apenas limitada. Esse é o propósito, né? Agora, respondendo à tua pergunta, em primeiro lugar, Edu, não pergunte para uma católica de missa todo dia o que ela viveu em outra vida. Você vai criar um problema com meu padre, né? Então, acho que é um complicador. Mas
Sim, o que a gente tem em informação de sustentabilidade é de natureza narrativa. E muitas empresas argumentam: nossa, vai ser um grande problema para mim reportar sustentabilidade, porque eu não tenho controles que acompanham isso. E isso é muito complicado. Na verdade, o relato integrado surgiu exatamente dessa necessidade. A informação narrativa, ela, na verdade, ela aparentemente não tem âncoras. Então, o papel aceita qualquer palavra. Se eu escrever num pedaço de papel a palavra obrigada, você tem condição de fazer algum julgamento lendo essa palavra num pedaço de papel? Não. Né? A palavra obrigada está escrita graficamente num pedaço de papel. Se você me conhece e sabe que eu sou uma pessoa bem-humorada, você vai ver aquilo ali, obrigado, como uma palavra gentil. Se você me conhece e não gosta de mim, você vai ver aquela palavra como cínica, como agressiva, como rude. Então, na verdade, escrever palavras em um relatório é algo completamente diferente de comunicar. As empresas são muito preparadas hoje para reportar, mas pouco preparadas para se comunicar com o mercado. Então, talvez essa introdução de informação narrativa seja uma boa oportunidade para a gente aprender a encontrar uma forma de contar a nossa verdade para o mercado, de uma forma que eles consigam conhecer melhor a empresa. E para a empresa, isso é muito saudável. Inclusive, é a forma pela qual a IFRS Foundation não está pensando em contabilizar agora as questões de sustentabilidade. Se ela pedisse para você, antes de fazer esse conhecimento, você começasse a reportar, seria a mesma coisa que um médico passar um remédio para um paciente sem antes ter feito um diagnóstico, sem antes ter feito exames para comprovar qual é o problema. Então, você começar a introduzir informação de sustentabilidade, linkando com a informação financeira, e a peça que mais se pensa para se fazer isso nesse momento é talvez o Management Commentary, que não afeta os valores contabilizados, mas é uma forma de comunicação entre a empresa e o mercado, onde a empresa tem mais flexibilidade para poder apresentar informação. E você, ao aprender a olhar para a informação de sustentabilidade, linkando para a financeira, você ajuda os seus gestores a conhecerem melhor os impactos sobre sustentabilidade das decisões financeiras. Você ajuda o mercado a ler melhor a sua empresa, olhando não apenas para a ponta do iceberg, que é a informação financeira, mas também a informação pré-financeira, que hoje não está lá no reporte. E você ajuda a educar o mercado, ajuda os jornalistas a entender melhor o negócio do ponto de vista financeiro ou não, os analistas também. As decisões serão mais razoáveis e os negócios serão mais sustentáveis no sentido de terem condição de sobreviver por um período maior ao longo do tempo. Então, informação narrativa não é desculpa que se dá para as empresas poderem praticar greenwashing. Não é desculpa que se dá para a empresa mentir e manipular a informação. Ela tem que ter responsabilidade sobre a qualidade dessa informação, mesmo quando ela é narrativa. E daí, se ela não tem controles hoje para acompanhar isso, ela precisa estabelecer. Não para poder reportar, mas porque se ela não tem controles que deixam de perceber os impactos sobre meio ambiente, sobre direitos humanos das decisões financeiras, ela pode estar gerindo o negócio dela como uma avestruz com a cabeça embaixo da areia. Se eu não sei, eu não tenho problema. Não. Como gestor, você é obrigado a saber, para que você possa tomar decisões que sejam saudáveis, não só do ponto de vista de retorno financeiro, mas de preservação da dignidade humana e do planeta em que a gente vive. Perfeito. Eu até recordei ao longo da tua fala, né? Quando a gente começou a praticar Sarbanes-Oxley,
Tem um livrinho muito interessante, Entendendo a Sarbanes-Oxley, lá do começo dos anos 2000, né, dissertação de mestrado da Vânia, que boa parte dos controles que hoje nós temos para fins de atendimento da Sarbanes-Oxley eram absolutamente embrionários e inexistentes quando da institucionalização da matriz, né, de controle de risco. A gente sabe que o COSO, né, o Committee of Exposure Organization, teve um papel muito importante nessa padronização de controles ou formalização de metodologia de controles, mas automaticamente é um momento muito parecido com o que a gente tem vivido agora, né? A própria adoção das IFRS, plena adoção em 2010, acho que todo mundo vai lembrar que muitas empresas não tinham controle para fazer teste de impairment, né? Derivativos sequer eram contabilizados no balanço. A gente teve empresas que quebraram com nenhum real de derivativo no balanço, né? Então, eu acho que essa dinâmica intramuros das organizações é um desafio cotidiano, né? É parte. Eu queria mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui para uma questão para o Haroldo sobre o aspecto educacional, porque a gente sabe que o Haroldo, representando aqui os analistas, os investidores, né, aquilo que nós chamamos de moderna teoria de finanças é da década de 70. O CAPM do Sharpe para poder montar portfólios de investimento é da década de 70. Né? Então, boa parte da indústria financeira monta uma carteira com base num beta, que é algo que rememora trabalhos e artigos acadêmicos de 50 anos atrás. Né? Nesse sentido, Haroldo, o que você tem percebido ou se tem visto, tanto dentro da APMEC Brasil, quanto no segmento de analistas e investidores, de atividades de autoeducação, atividades de instrução, treinamentos executivos, para que esses profissionais consigam compreender melhor essas informações e consigam incorporar isso dentro das suas atividades rotineiras? Se você pudesse falar um pouquinho sobre o aspecto educacional, se você tem tido essa oportunidade de ver algumas coisas, seria muito interessante. Tá, vamos lá. Bom, vamos lembrar que a APMEC Brasil, aliás, para quem não conhece, congrega aí os analistas profissionais de investimento, nasceu lá há 52 anos atrás, como a BAMEC, depois a PIMEC, e agora a PIMEC Brasil, com uma nova cara, tentando acompanhar essa evolução toda que está aí. E nós somos também certificadores, e, portanto, credenciados junto à CVM para trabalhar nessas áreas, passando por exames, enfim, passando por todo um processo educacional e de certificação para que eles possam atuar. Hoje são mais de 2.000 profissionais que têm o CNPI, ou estão credenciados, atuando ou não, mas também já com instrução e com acompanhamento de educação profissional continuada. E sobre esses aspectos novos, quer dizer, estão sempre sendo introduzidos, né, nessas certificações, nos exames, para serem acompanhados. E essa parte está sendo agora incrementada nesse momento, estão se estudando incrementos, dado as novidades que estão por aí, mas, com certeza, a própria a entidade, né, a associação, faz também, em paralelo, e em conjunto, na verdade, com essa parte de autorregulação também da PIMEC, eventos, cursos e discussões, reflexões constantes, né? Nesse próprio momento, na PIMEC Brasil, nós constituímos, por exemplo, um comitê ESG, que, aliás, atuou agora nesses primeiros drafts, né, nas discussões, e nós, inclusive, mandamos ontem, depois vamos até divulgar, também sugestões diretas à ISSB sobre esse ponto, portanto, de discussões internas com todas as nossas os experientes que nós temos lá, né, pessoal experiente. Também colaboramos, e aí com o nosso brilhante coordenador, Eduardo Flores, aí no GT-CBPS, também com as sugestões para que sejam enviadas. Enfim, o trabalho é constante nessa área. Quer dizer, hoje em dia, se você olhar a PIMEC, praticamente credenciados e certificados. Esse é o grande mote. Não são só da área, vamos dizer, de investimentos diretamente, tem também da Previdência, que tem alguma ligação, tem certificações dessa área. Portanto, essa área de desenvolvimento educacional é constante, com outras parcerias também, com outras entidades. Nós estamos sempre participando dessas discussões em conjunto. Eduardo, se você me permitir, eu queria só comentar duas coisinhas aí em relação que a Vânia
falou, quer dizer, lembrando que, do ponto de vista de analistas, a gente sempre buscou informações em tudo, né? Como eu tinha comentado no começo. Então, é informação do setor, é com concorrente, é com fornecedor, é com outras entidades, mercado internacional, global, né? Desde muito tempo a gente acessa isso de forma muito constante. A quantidade de informações hoje não deixa muito ocorrer, isso que a Vânia falou agora, da empresa não saber, não informar, porque, de alguma forma, ela vai ser demandada, porque a gente consegue essas informações, né? As mídias estão aí, na internet, qualquer coisa você cutuca lá, se você for mais a fundo, você acha, e você vai questionar as companhias. Portanto, essas informações, além de ser um instrumento que existe controle para a gestão realmente ser uma gestão adequada, eles ficam pressionados por todas as informações que saem por aí. Bom, temos também o outro lado, né, que são as fake news, problema sério que a gente está enfrentando e não sei quando a gente vai conseguir resolver, e que atrapalha muito, né? Esse é um ponto muito questionável, né? Por isso que as informações oficiais, e se tiverem com asseguração e tudo mais, das companhias, é uma segurança tanto para os profissionais quanto para os investidores, porque a gente sofre hoje com essa quantidade enorme de informações que confundem também. Então, mais uma chancela, vamos dizer, para esse processo de ter um padrão, de ser realmente fiscalizado, de ter asseguração, para que a gente possa trabalhar com dados fundamentados e, portanto, numa direção adequada. E a comunicação, só para fechar esse pedaço, é essencial, e vou te dizer uma coisa, tenho bons anos aí de experiência com os próprios analistas, que são aqueles que têm que conversar com o investidor e convencê-lo, e a gente vê uma deficiência nessa área de comunicação. Estou falando dos analistas porque é a nossa casa, mas isso é generalizado, isso é geral, a necessidade de enxergar comunicação como uma das principais, vamos chamar aqui de ferramentas, para que no mercado de capitais, então, nem se fala, seja realmente a gente possa ter segurança no que a gente está ouvindo e confiança naquilo que a gente vê que está sendo falado. Tá? Perfeito, muito obrigado e muito oportuno saber dessa atividade direta da PMEC Brasil na institucionalização desse aspecto educacional. E a pergunta ela vai para o Leandro com uma certa alteração no seguinte sentido. Leandro, você tem visto iniciativas do IBRACON? Porque quando a gente vai se deparar, por exemplo, especialmente com assuntos da dimensão E e S, né, de ambiental e social, nós que temos uma formação primária em contabilidade ou em áreas de negócios, não temos, obviamente, um conhecimento de bancos escolares que nos tragam um conhecimento de base, vamos dizer assim, né, sobre como mensurar emissão de carbono ou gases que afetam o efeito estufa, tem implicação nesse sentido. A gente não tem uma orientação clara sobre aspectos sociológicos de como uma organização ela presta mais externalidades positivas do que negativas. Mas, ao fim e ao cabo, vocês que são auditores têm que auditar e dizer se aquilo está correto. Novamente, que o relatório do auditor não é uma apólice de seguro, o professor Nelson sempre lembrava isso, né? Ele tem ali as suas limitações, tem ali a sua metodologia, mas é claro que é esperado que as firmas de auditoria elas ampliem o corpo de colaboradores com pessoas com conhecimentos menos ortodoxos, menos usuais naquilo que nós vemos fazendo. O que você tem visto? Você consegue comentar se há alguma iniciativa concreta das empresas ou, eventualmente, daquilo que você tem percebido dentro do IBRACON para que essa auditoria possa conter ali os profissionais com os conhecimentos adequados para essas novas temáticas? Acho que é uma pergunta muito importante e relevante, Flores. O que a gente tem visto, por exemplo, no IBRACON tem um GT de sustentabilidade, que o Sebastian é o líder, e traz os profissionais das firmas, independente de tamanho, mas os associados do IBRACON, para debater o que o pessoal tem visto na prática, nos seus clientes, nas necessidades. Tem sido feito webinars, né, para poder também trazer um pouquinho de informações adicionais para o pessoal que está trabalhando com isso. Mas o que a gente nota nas firmas de auditoria é o que você está comentando, né? Formações multidisciplinares. E aí, em diversas atividades, né? Auditoria não, porque necessariamente você é contador. Então, você pode até ter uma formação
anterior, inicial, mas necessariamente a gente precisa ter o CRC para poder exercer a nossa profissão de auditoria de demonstrações financeiras. Mas a gente tem visto cada vez mais engenheiros sendo contratados, advogados eventualmente participando desse tipo de processo. Na firma que eu sou sócio, a gente tem essa multidisciplinaridade e a gente vê isso acontecendo nas demais também. Acho que é natural e é necessário, porque, como você comentou, a gente precisa se cercar de especialidades que não necessariamente a gente tem. O mundo está mudando e está mudando muito e muito rápido, né? As exigências são cada vez maiores e o pior que pode acontecer é a gente ficar focado naquele quadradinho sem ver o que está acontecendo no contexto mais geral e criar risco para a gente, né? Criar risco para os clientes, não fazer a função que a gente é contratado para fazer e não colaborar com essa evolução da nossa sociedade em direção a informações mais relevantes, mais completas. Então, tudo faz parte, eu acho que tem um learning curve grande aí, né? Tem um processo grande de aprendizado, de melhorias, e a gente precisa estar com os olhos abertos para ver que tipo de profissional que a gente precisa conosco e que tipo de profissional a gente quer ser também, que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, né? No Congresso do Ibracon do ano passado, eu fiz um painel com o professor Guilhermo, né? Tinha outros participantes também, mas a gente estava falando da necessidade da educação continuada, né? Esse tipo de informação que a gente está discutindo aqui, se a gente pensar 10 anos atrás, ela era, como vocês fizeram comparação com o Sir Bernard Ox, né? Era super embrionária e se via também como uma coisa tão distante que assim, é um contexto completamente diferente das formações que a gente está acostumado e da experiência que a gente teve no passado. Então, resumindo a minha visão da sua pergunta, sim, a gente precisa de pessoas com formações diferentes e não só isso, a gente, né, nós, os profissionais de contabilidade, precisamos aprender com essas pessoas, ter visões novas e continuar estudando e nos aperfeiçoando para conseguir lidar com a situação que a gente tem hoje e que a gente vai ter no futuro, porque o mundo está mudando muito rápido. Vânia, quer fazer algum complemento? Eu queria, porque esse tópico do Leandro, eu estou sempre ali assim na tua cola, né? Não só porque eu concordo muito com o que você fala, mas fã, né? porque... Vânia, você sabe que eu sou seu fã. Tudo que você fala, eu faço assim. Não, então é mútuo. Na verdade, eu estou aqui num oásis, porque o Haroldo é a minha pessoa institucional favorita, né? Como eu aprendi com ele lá no início da introdução de IFRS, como esse homem trabalhou para fazer as organizações se juntarem, pensarem igual e acreditarem que isso podia dar certo. Eduardo, para mim, é o futuro. Ver alguém jovem como ele, com esse engajamento, acreditar que a contabilidade está percebendo que ela pode sim contribuir para um mundo melhor. Eu sou fã de carteirinha. E Leandro, você? Não só você resolveu todos os meus problemas de derivativos quando eu precisei implementar IFRS no BNDES, mas a sua racionalidade, a sua ponderação tem nos ajudado muito a trazer uma consciência do que essas mudanças podem beneficiar o profissional no mundo. Então, sou muito grata de estar aqui. Mas eu sempre costumo dizer, e completando isso que você está falando, que eu estou envolvida com questões de sustentabilidade desde 2011, e quando o presidente do BNDES pela primeira vez me chamou e disse, olha, você já é responsável por transparência financeira, agora fique também responsável por transparência não financeira. Eu falei, esse homem está louco. Eu não entendo nada de sustentabilidade, eu sou contadora, eu amo contabilidade, adoro um débito e crédito. O que eu tenho a ver com sustentabilidade? E o que eu percebi nesses quase 13 anos é que, oxe, como o contador tem que sair da sua caixinha, como ele tem que estar aberto para perceber que, na verdade, quando ele derruba os silos, quando ele é capaz de se comunicar, porque ele é um filtro que vai resumir nos relatórios dele tudo o que acontece no negócio.
Então, quanto melhor ele conseguir se comunicar e entender o que os outros negócios fazem e mostrar para eles como que a atividade deles vai ser resumido na contabilidade, o negócio inteiro ganha. Então, eu estou 13 anos adiante, não entendo nada de sustentabilidade ainda, mas aprendi que quando a gente aprende a somar os nossos talentos, a contribuir, a colaborar, a gente consegue um benefício muito maior, não só para a organização que a gente trabalha, mas para a sociedade, para o planeta e até para o mundo. Então, esse aprendizado, essa interação com outras profissões é algo que é fundamental. E eu tenho o privilégio de participar do board do IESBA, que é o código de ética que um contador está sujeito para preparar informações, e o que a gente está discutindo lá é exatamente como trazer essas outras profissões para que elas também estejam sujeitas a um código de ética, de valores, que faça com que elas se sintam responsáveis pela mensagem que a informação que elas estão provendo vai provocar no mercado. Então, tem sido um aprendizado muito grande, mas muito importante, na minha opinião. Eu sou muito grata por ele. Perfeito, acho que as respostas são muito motivadoras e reiterar que o carinho e a admiração é recíproco por todos vocês. Deixa eu perguntar, eu estou numa disposição meio ruim aqui da nossa plateia, vou virar para alguma pergunta, alguém gostaria de fazer algum questionamento? Temos 2 mãozinhas levantadas aqui. Por favor. Bom dia, sou a Solange Garcia, professora da FEA de Ribeirão Preto, USP. Parabenizo, né, professora Vânia, por essa jornada que eu tenho acompanhado, né, na comissão do relato integrado, né, cumprimento também os demais, né, o Leandro e Haroldo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Vânia, sobre uma certa ansiedade, né, que existe, principalmente aqui, nós fazemos pesquisas, e trabalhamos muito com os relatórios, com os padrões, então, com o GRI, principalmente, né, e com o relato integrado. Então, surge uma certa ansiedade que a gente percebe aqui do pessoal, que em relação a, bom, estas entidades, elas estão participando, mas como será que esses padrões que a gente conhece já de muito tempo, né, eles serão colocados, né, ou discutidos, ou nós vamos percebê-los aí nas normas, né? Então, eu queria saber, assim, a sua opinião, ou o que você já viu, principalmente aí no S1 e S2, que aspectos, né, são conceitos, são princípios, indicadores, né? O que poderá ser aí trazido para essas normas? Obrigada. Oi, Solange, bom dia. Muito obrigada pela questão. Eu acho que é uma questão muito importante da gente trazer uma mensagem muito mais tranquilizadora para o mundo, porque às vezes a gente escuta os zuns e eles acabam trazendo os fake news, né, Haroldo? Trazendo mais confusão do que devia. O que acontece? Durante anos, a gente falava com a IFRS Foundation de que ela deveria assumir esse papel de normatizar as questões de sustentabilidade. E ela sempre dizia assim, mas Vânia, eu entendo a de contabilidade, eu não entendo nada de sustentabilidade. Mas é inevitável que sustentabilidade precisava avançar, e era também consenso de que quanto mais atrelada a contabilidade, mais evidência eu poderia dar para esse tipo de informação, mais segura ela seria para o mercado poder utilizar. Então, quando a IFRS Foundation decidiu, atendendo à audiência pública que o Flores mencionou, normatizar a sustentabilidade, ele falou assim, bem, mas eu não entendo de sustentabilidade, então eu tenho que trazer para dentro quem entende. Então, eu não vou jogar fora o que já existe, mas eu vou trazer para dentro aquilo que o mercado já tem de experiência de reportar. Então, muita gente está pensando assim, vai acabar a GRI, vai acabar a SASB, CDP? Não. Na verdade, essas entidades elas precisam ser aplaudidas de pé, Solange,
porque elas tiveram a coragem de defender que era possível reportar sustentabilidade e mostrar como fazer isso de uma forma que acabou convencendo os reguladores de mercado, e por isso a gente está nesse estágio atual. E a maior forma de que a prova que a gente tem de que a IFRS Foundation quer fazer exatamente isso, trazer para dentro o que já existe, é exatamente essa primeira consulta. Ela é uma consulta sobre norma de reporte de questões climáticas. Onde está a base para essa sugestão dela? Está num documento lançado em dezembro de 2020 pelas 5 entidades, GRI, Relato Integrado, SASB, CDP e CDSB, que era um protótipo de relatório de mudanças climáticas baseado no TCFD, que é oriundo do Financial Stability Board. O TCFD, ele já é reconhecido no mundo como a melhor forma de você reportar efeitos climáticos. Então, por que a IFRS Foundation ia inventar outra coisa? Ela fez um acordo com o TCFD e traz exatamente o TCFD com uma proposta de aplicação global no SA2, que a gente encerra hoje o período de consulta pública. O que ela vai tratar depois? Direitos humanos? Provavelmente ela vai trazer o Shift Project da ONU, oriundo da ONU, para poder cuidar das questões sociais. Ou vai trazer o GRI? Já botou para dentro o CDSB, já incorpora a partir de segunda-feira o relato integrado e o SASB. Então, na verdade, a ideia não é jogar fora, não é interromper as pesquisas que já estão acontecendo, mas eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento, Solange, é uma abertura de um campo de pesquisa enorme acadêmico. Por quê? Porque nós achamos que essa junção, esse desenho, tem tudo para dar certo, mas nós estamos envolvidos no processo. Então, a gente precisa de academias, de professores como você, que estimulem seus alunos a cientificamente acompanhar o efeito desse modelo, porque a gente não pode correr o risco de não dar certo. Nós não temos um backup do nosso planeta. E a vida humana, uma vez destruída, ela não pode ser refeita. Então, nós precisamos ter certeza de que o que a gente está fazendo é algo que é legal e que vai dar certo e que vai fazer diferença. E se a gente puder provar isso academicamente, nós podemos construir teorias sólidas que impactem a gestão dos negócios e o reporte das empresas no futuro. Obrigado, Vânia, pela resposta. A gente está com o horário avançado, mas temos algumas perguntas que chegaram pelo chat. Eu vou pela primeira que apareceu. O ISSB não é mais só um arranjo de poder dentro do campo contábil, e a academia vai de arrasto nesse arranjo de poder sem fundamentar em teorias e pesquisas para fazer algo de ciência verdadeira? Essa eu gostaria de poder contribuir com algumas reflexões, né? Porque ela é uma pergunta que talvez não intuitivamente, né? não propositalmente, ela evoca vários conceitos, né? Primeiro o conceito de ciência verdadeira, depois o conceito de relevância, depois o próprio papel da academia contábil, né? Obviamente, por ser uma pergunta nesse sentido, caberia ali algumas reflexões, e ela dá muito amplo aspecto para isso. A primeira que eu talvez refletiria, eu já vi muitos, do ponto de vista até anedótico, né? Muito mais ciência contábil em empresas, em algumas ocasiões, em firmas de auditoria, em departamentos de contabilidade, do ponto de vista metodológico, do que muitas vezes na própria universidade. Acho que essa pergunta ela evoca um pouco daquilo que nós consideramos o papel da academia. Qual é o papel da academia? Nós não necessariamente somos holofotes que conseguimos enxergar muitas vezes mais do que o mercado enxerga. Acho que a associação com os agentes de mercado e muitas vezes a nossa própria autopercepção do que nós de fato conseguimos fazer, comparativamente àquilo que nós achamos que nós fazemos, é uma associação muito produtiva. As firmas de auditoria, elas muitas vezes têm trabalhos e metodologias muito mais robustas do que determinadas dissertações e teses de doutorado. Então, eu acredito que um dos papéis da academia é participar ativamente nas discussões vinculadas à sociedade civil, para que, por intermédio das suas publicações acadêmicas, por intermédio do seu trabalho de aperfeiçoamento e pesquisa, possa colaborar. Um outro ponto importante dessa pergunta, que eu acho que é interessante ser ressaltado, é o que é ciência?
Óbvio que esse não é um congresso sobre epistemologia do conhecimento, nem um congresso sobre filosofia da ciência, mas se a gente tomar como referência, por exemplo, Popper, né? Talvez a premissa basal de Popper para aquilo que é ciência é o conceito de falseabilidade. Se a gente não puder falsear algum argumento, ele talvez não seja científico. É o que a gente está passando agora. Se daqui a algum tempo as iniciativas tomadas pelo ISSB não forem as melhores, a gente vai falsear por intermédio dos trabalhos acadêmicos, mas por intermédio dos trabalhos acadêmicos, não por intermédio do isolamento da academia numa torre de marfim, como se ela pudesse enxergar aquilo que o mercado, a sociedade deveria fazer, e nós sabemos que não é isso, essa não é a nossa capacidade. Né? Nós testamos teorias, desenvolvemos teorias, testamos argumentos. Então, o nosso propósito colaborativo, se ele ficar acanhado pelo risco de estar incentivando uma iniciativa que lá na frente pode não ser boa, é um paradoxo inatingível. Então, a pergunta é muito interessante, muito oportuna. Né? A profissão contábil é uma profissão regulada, diferentemente de outras profissões que não são reguladas, a profissão de contabilidade é uma profissão regulada. Ou seja, desde a criação do PCAOB, desde a criação do IACPA, desde a criação dos mais diferentes órgãos ao redor do mundo que regulam a profissão, é uma profissão regulada. Se a academia simplesmente se colocar na posição de dizer isso está errado e não colaborar para a construção daquilo que poderia dar certo, me parece ser algo bastante tímido e muito aquém daquilo que nós temos capacidade de fazer. O nosso tempo está em cima. Eu gostaria de agradecer a participação do Leandro, da Vânia, do Haroldo, imensamente. A gente vai coletar as perguntas que vieram aqui pelo chat e depois a gente vai encaminhá-las por e-mail, né, para os participantes do painel. Naturalmente, nós não podemos, obviamente, aqui garantir a resposta, mas podemos garantir o repasse das perguntas. Vânia, Haroldo e Leandro, muitíssimo obrigado pela gentileza de vocês. Eu gostaria de dar uma salva de palmas aos participantes. Desejar eles um bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Abraço. Obrigada. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada.